De 2008 até 2014, o mundo desempregou mais de 100 milhões de trabalhadores. Só na Europa foram 62 milhões de pessoas desempregadas. Ao contrário do mundo desenvolvido, o Brasil cresceu 20 milhões de empregos formais. Durante 12 anos, todo trabalhador desorganizado recebeu aumento salarial acima da inflação. O salário mínimo aumentou 74%. A empregada doméstica foi formalizada no mundo do trabalho. E isso permitiu, nós saímos de 2 bilhões e pouco do Pronaf para 30 bilhões em 2014, numa demonstração de que na hora que você define que muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza e que pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza, está resolvido o problema do nosso país. É colocar mais gente para comprar, mais gente para trabalhar, mais gente formalizada, aí nem a Previdência vai ter mais déficit. Olha que a economia voltar. Eu me preocupei muito com a educação porque, talvez por não ter diploma universitário, eu ficava ressentido por que os governos não facilitavam a entrada das pessoas mais humildes nas universidades. Quando eu cheguei no governo, você não tinha dinheiro para fazer as universidades. O que foi criado com a ideia do querido ministro Fernando Haddad? As escolas privadas deviam impostos ao governo. Então, o que nós fizemos foi um programa que trocava a dívida das universidades por vaga para alunos, na universidade. Por isso que o ProUni tem 1,5 milhão de alunos na universidade. Pessoas que jamais pensaram em ter oportunidade, hoje estudam nas universidades por conta desse programa. E a outra era o FIES. Eu passei 5 anos tentando ver como é que eu ia fazer para financiar o coitado que fazia vestibular, não podia passar nas públicas porque eram poucas. Aí ele passava numa privada. Quando chegava fevereiro, que ele ia tentar entrar, o preço da mensalidade não deixava o coitado entrar. Aí ele voltava para casa, um jovem ou uma jovem desanimado, o pai e a mãe desalentados, porque o filho queria estudar e não tinha dinheiro. E nós tínhamos um programa, o FIES na Caixa Econômica Federal, que tinha um problema. Ele não confiava nas pessoas, portanto ele não financiava. Ele exigia avalista. E como o pai, muitas vezes nem o pai confia em avalizar o filho de 18 anos, ou seja, porque ele teria que pagar quando se formasse, nós fizemos uma conversa, o Fernando Haddad e eu, o ministro da Fazenda, e decidimos o seguinte: não, o governo empresta tanto dinheiro para tanta gente, por que o governo não vai emprestar dinheiro para o futuro desse país? Se a educação é o futuro do país, então o governo vai ser o avalista para financiar dinheiro para o jovem estudar. E da mesma forma que a gente empresta dinheiro para o empresário pagar com 5 anos de carência, pagar um pouquinho de juro, a gente tem que fazer para a educação. Porque não tem investimento mais sagrado para um país do que investimento na educação. Formar um engenheiro significa formar a certeza de um futuro extraordinário. Formar um professor é a mesma coisa, formar um físico, um químico, Então é isso que nós temos que apostar. O que eu lamento profundamente é como esse país já teve presidente, doutor, sociólogo, engenheiro, fazendeiro, advogado, professor. Como é que essa gente nunca pensou em educação? Sabe por quê? É porque os filhos dele não tinham problema de educação. Então, eu acho que daqui para frente é o seguinte: não tem mais discurso. O Plano Nacional de Educação foi aprovado e foi sancionado pela presidenta Dilma em 2014. E agora cada prefeito, cada governador e o governo federal tem metas. São 20 metas para que a gente possa colocar em prática a revolução educacional neste país. Agora não é mais, discurso, agora é lei. Agora é a gente ir atrás de concretizar aquilo que foi aprovado depois de 4 anos de debate no Congresso. Aqui nas horinhas de folga, então, você pega e você
fica dando uma de juiz aqui, apitando o jogo da molecada? Não, é raro. Quer dizer, faz uns 3 anos que eu não sei o que é hora de folga. Faz uns 3 anos que eu não tenho tempo para dedicar às crianças, quer dizer. E isso a gente lamenta, porque eu acho que política não pode ser um negócio muito rude, muito cansativo. Acho que política precisa ser feita tentando haver uma harmonia entre a vida política, a vida caseira e a vida dos amigos, coisa que a gente não tem mais depois que começamos a fazer sindicalismo e a fazer política. Bom, falando em política, hoje você vai participar de uma reunião do Diretório Nacional do PT, né? E você está preparado para ir para lá agora. Mas acho que antes disso a gente podia tomar um cafezinho aí na sua casa, aproveitava, o pessoal ia conhecer a casa do Lula e a gente vai conhecer o cafezinho do Lula, não é isso? Vamos lá? Vamos tomar um café e vamos para a reunião do Diretório. Tô meio chateada porque você tá falando que o café é do Lula. Não é do Lula, pô. Quem fez o café fui eu. Ah, bom, Marisa tá dando uma bronca aqui porque o cafezinho, realmente o Lula não deve entender nada de cozinha, né? Bom, a gente vai aproveitar esse cafezinho aqui e vamos bater um papinho rápido com o Lula aqui. Lula, uma dúvida que muita gente tem é por que você saiu do sindicato e partiu pra política? Já que tem muita gente que considerava você um grande líder sindical e que você devia ter ficado mesmo era no sindicato e não na política. Como é que é essa história? Bom, veja, primeiro eu não saí do sindicato, eu fui tirado do sindicato porque a estrutura sindical prevê o Ministério do Trabalho intervir em qualquer sindicato, a hora que ele bem entende, principalmente quando os dirigentes sindicais fazem alguma coisa na defesa dos trabalhadores e que não interessa ao governo, que na verdade é representante dos empresários. E caçar pro resto da vida, né? E a cassação é perpétua, o dirigente sindical cassado dificilmente volta ao sindicato, a não ser que mude-se toda a legislação sindical nesse país. Em segundo lugar, é preciso que a gente não diga que o Lula é político, porque político é todo cidadão que luta por alguma coisa, político é todo cidadão que trabalha. Quer dizer, não existe a pessoa política, a pessoa não política, a pessoa apolítica. O que existe, na verdade, é uma sociedade que ela se mostra mais politizada ou mais política na medida em que ela luta, na medida em que ela briga mais ou na medida em que ela se omite. E tudo isso é política. A gente faz a política quando vai trabalhar, faz a política quando reclama do salário, faz a política quando reclama do custo de vida, faz a política quando a gente se manifesta e faz a política quando a gente fica quieto, a política da omissão, que é o que muita gente faz nesse país. Você acha que se o trabalhador não participar da política, ele não consegue mudar o dia a dia dele? Eu, na verdade, entrei num partido político porque eu já fazia política antes e as pessoas confundem você fazer política com o fato de você estar num partido político ou você ser candidato. Eu fazia política, eu acredito que desde o tempo que eu nasci, porque a briga pela sobrevivência é uma ação política do ser humano. E eu tive com outros companheiros a ideia de criar um partido dos trabalhadores exatamente porque nós descobrimos através da luta sindical que se o trabalhador brasileiro não fizer política, se ele não pensar em ocupar o poder nesse país, a classe trabalhadora continuará sempre mendigando o pão de cada dia. E nós entendemos, como milhões de brasileiros já entendem, de que a única forma da gente mudar o quadro político, social e econômico nesse país é a classe trabalhadora se organizar politicamente, a classe trabalhadora discutir os seus problemas, da classe trabalhadora organizar um partido, porque é um partido que tem uma proposta de transformação da sociedade. Bom, a gente tem aquela reunião para ir, né, Lula? Então vamos chegando aí, vou agradecer para Marisa aí o cafezinho aí e vamos levar o Lula para política outra vez, né?